Começamos falando de um assunto chato: a irresponsabilidade de donos de terrenos de Maringá que não realizam as roçadas, que não fazem a limpeza. Um risco para os vizinhos que acabam convivendo com a falta de segurança gerada pelo mato alto e os insetos que invadem as casas. Só esse ano foram mais de 2.000 notificações por esse problema. São terrenos vazios de responsabilidade e cheios de mato. Em Maringá, a cena é comum. Por vários bairros, tem muitos desse jeito aí, sem roçada, como é previsto por lei. E os transtornos são enormes para a vizinhança. Tem insetos, né? Fora a questão da aparência. Então, quando a pessoa não faz a roçada, ela é multada e a prefeitura precisa fazer o serviço, né? Uma questão de emergência até, e a pessoa paga pelo serviço. Mas esse tempo que nós gastamos lá, nós poderíamos estar fazendo nos canteiros, locais públicos, praças, né? E acabamos nos desprendendo tempo em terrenos privados que a pessoa deveria cuidar. Nos 10 primeiros meses deste ano, foram 2.303 notificações. Deste total, somente 1.174 foram atendidas. Isso representa 50,98% do total. Mais de 3.300.000 reais em multas aplicadas. Tem local que o mato é autossuficiente para esconder uma pessoa. E esse tipo de situação é comum em Maringá. Só neste ano, de janeiro a outubro, a prefeitura da cidade já realizou 1.224 roçadas em terrenos particulares, em que os proprietários deixaram de cumprir com a obrigação de manter o local limpo. Isso significa uma média de 120 serviços por mês, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2020. Em 2020, foram feitas pelo município 1.020 roçadas e limpezas, porque na lista de serviços entra, além do corte do mato, o recolhimento de lixo e entulho, como no caso de terrenos desse jeito. Segundo o secretário, a tabela atual com os valores de limpeza, em diversos casos, acaba compensando para quem descumpre as regras. A questão financeira é muito importante, né? Ele pagando menos, né, no serviço, talvez menos até do que ele pagaria, né, para uma empresa fazer a roçada e cuidar ali do terreno dele, não se preocupar tanto em cuidar, né? Se você tem um terreno, a obrigação é sua de cuidar, deixar limpo, roçado. Se você não faz, a prefeitura vai lá e faz o serviço, depois cobra. Tem um valor para isso. E a prefeitura está buscando reajustar esses valores. Tem até um projeto na Câmara, esse projeto já entrou, saiu de discussão. Hoje estava programado para ser discutido entre os vereadores, saiu de pauta novamente, né, para reajustar os valores de roçada, hora-máquina, enfim, tudo que envolve a limpeza dos terrenos particulares. Então vamos até a Câmara de Vereadores, falar ao vivo com o William Souza, que está lá, até para entender, né, William? Esse projeto entrou, saiu da pauta, hoje estava previsto, não foi votado. Por quê? Boa tarde. Oi, Sandro, boa tarde para você, para a Roberta, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a gente fala ao vivo aqui do plenário da Câmara de Vereadores, né? Como a gente está vendo, a sessão já acabou faz cerca aí de meia hora. Foi uma sessão bem rápida desta quinta-feira aqui em Maringá. E veja, Sandro, realmente, na semana passada, já na terça-feira, né, esse projeto ele estava em pauta, foi pedida aí a retirada desse projeto de lei, dessa mensagem de lei do Executivo aqui à Câmara de Vereadores, né, pedindo esse reajuste de fato. Por exemplo, né, a hora-máquina, né, a taxa de roçada passaria de 93 centavos o metro quadrado atualmente para R$ 1,02. Esse é um dos valores. Agora, de fato, a gente quer entender, né, por que esse projeto novamente foi retirado de pauta. A gente está ao lado aqui do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Mário Socal. Vereador, muito obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente. Por que a retirada desse projeto por mais uma sessão? Bom, na sessão passada, a retirada foi em razão do líder do prefeito ter pedido para retirar. Eu não sei o motivo, acho que é para ele entender melhor o projeto. Mas no dia de hoje nós notamos que na mensagem dizia que a reposição da inflação não é propriamente um aumento da taxa, mas a reposição da inflação
para as taxas de roçada estava diferente do serviço de limpeza urbana. Então, como você disse, né, o serviço de roçada estava 0,93 e está aumentando para 1,02. E o dos serviços urbanos, hora máquina, por exemplo, é 0,93, que é o índice oficial da inflação. Mas nós vimos que na roçada não está aumentando 0,93, que é o índice da inflação, mas está aumentando 9,67. Então, nós entendemos que há uma diferença entre um serviço e outro, então por isso que pedimos para que o líder retirasse por uma sessão para dirimir essas dúvidas. E aí agora a Câmara de Vereadores vai pedir uma explicação ao Executivo para que ele possa dizer o porquê dessa diferença. Exato, apesar de que todos os anos a Prefeitura manda, quando chegar o final do ano, manda a planta genérica de valores para correção do índice da inflação para o IPTU, para outras taxas de serviços também. Então, a gente costuma aprovar sempre no final do ano o índice da inflação. Só que quando há diferença, né, na mensagem diz uma coisa e no projeto de lei diz outra coisa, então há necessidade de a gente retirar, não aprovar dessa forma quando a gente tem dúvida, para que a gente possa pedir esclarecimentos do Poder Executivo. Tá certo. Sandro e Roberta, alguma pergunta aqui para o presidente da Câmara de Vereadores, Mário Sukawa? Temos sim, William. Até para saber do vereador, qual que é a opinião dele? É necessário essa correção nos valores? Ele acredita que o município tenha que fazer isso? Sandra e a Roberta perguntam lá do estúdio do Tribuna, presidente, se o senhor acredita e o senhor avalia que de fato é necessário esse reajuste, né? Se isso é importante para o município e também talvez até para a conscientização dos moradores que deixam os terrenos sem a roçada devida. Sim, há necessidade, porque na verdade isso é apenas o custo do serviço que a Prefeitura vai executar. Assim como nós precisamos corrigir todos os anos, através do índice da inflação, o salário dos nossos servidores, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, há necessidade, porque senão vai corroendo cada vez mais através da inflação, que agora, lamentavelmente, está bastante alto. Então, há necessidade de todos os anos fazer essa correção, senão a Prefeitura não consegue manter a máquina andando. Tá certo. Muito obrigado, presidente. Sandro e Roberta. E a gente já começa a receber mensagens aqui, William, tocando nesse assunto. A gente fala em mato alto, é um perigo, tanto de insetos quanto até para bandidos, né? Se esconderem em meio ao matagal, e as pessoas já estão mandando mensagens. A Alessandra, aqui de Maringá, William, ela fala o seguinte, que ela mora no Jardim Campos Elíseos. E lá no bairro dela tem terrenos com mato alto. Isso é vergonhoso demais. E ela também questiona, e quando o terreno é público, né? Aí também tem que ser tomada uma providência. Aproveitando ainda a presença do presidente da Câmara, William, saber dele se existe algum trabalho sendo feito na Câmara. Ontem a gente percorreu fundos de vale aqui em Maringá e a gente viu que está uma nojeira danada. Tinha até animal morto, além de entulho e móveis velhos, então nem se fala. Se existe na Câmara, no momento, alguma discussão, algum projeto sendo feito para tentar melhorar essa situação. A gente tem mostrado com frequência aqui no Tribuna da Massa, é mato alto, é lixo jogado em qualquer canto. Tem algum projeto com relação a isso sendo discutido nesse momento na Câmara? Boa, Sandro, eu vou repassar aqui para o presidente então, essa pergunta que é super pertinente. Presidente, ainda nesse sentido, né, de manter espaços limpos e tudo mais, a gente tem mostrado com frequência aquele lixo no fundo de vale, aqueles entulhos e tudo mais. Tem alguma discussão nesse momento, algum projeto aqui na Câmara que trata sobre esse assunto? Como é que está isso, presidente? Bom, na verdade, os vereadores têm apresentado diversos projetos no sentido de fazer a conscientização da população para que não jogue lixo no fundo de vale, não jogue móveis usados, sofás, fogões aí dentro dos nossos córregos. Mas eu penso que ainda há necessidade de uma campanha mais ampla por parte do Poder Executivo, porque a Câmara não pode fazer esse tipo de campanha, mas o Executivo fazer uma campanha de conscientização. Para que nós possamos cuidar do nosso meio ambiente, que cada coisa que a gente joga lá no fundo de vale, nós estamos contaminando os nossos rios. E a água contaminada vai para os grandes rios e vai para o oceano também. Então, há necessidade, né, que nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso planeta, aí, o aquecimento global e tantas coisas que não aconteciam no passado, está acontecendo agora. Por exemplo, chuvas fortíssimas, praticamente um furacão parece que vem aqui na nossa cidade, derrubando centenas de árvores de uma vez só.
Então, há necessidade de uma campanha de conscientização da população para que tenha mais zelo com nossos rios, com nossos córregos, com as nossas minas, para que não possa acontecer cada vez pior aí num período tão rápido que veio esse aquecimento global. É com vocês? Obrigada. Muito obrigado aí pelas informações. Agradecer também ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Mário Rossocal, que até atrasou um pouquinho o horário de almoço dele para atender a nossa equipe.